Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Escrituras. Estamos felizes por estarmos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Nós estamos encerrando hoje o estudo do livro Hebreus. Vamos examinar o capítulo 13. Pedimos ao bom Deus que possa nos guardar dos males do mundo, aos irmãos das outras comunidades, aqueles que habitualmente acompanham o nosso trabalho. Que o Senhor nos livre das tentações desse mundo. Amém. Vamos à leitura introdutória. O capítulo 13, ele encerra o livro de Hebreus. Alguns eruditos dizem que, possivelmente, esse capítulo não pertenceria ao livro como um todo, que ele teria sido introduzido aqui pelo autor para dar uma aparência paulina a esta epístola. Isso devido ao conteúdo não ser muito comum às instruções do apóstolo. Mas nós sabemos também que Paulo, ao longo de todo o seu ministério, ele se dirigia mais aos gentios, e para isso ele usava uma linguagem adequada àquele tipo de crente. E aqui nesta epístola, nós vemos que o autor, e acreditamos que é um trabalho de Paulo, ele escreveu especificamente aos hebreus, ou seja, um povo que a linguagem deveria ser diferente. Penso que não contribui em nada nós acharmos que a autoria não é do apóstolo. Por isso, é melhor a gente optar por ter o apóstolo Paulo como autor deste livro, e não pensar que este capítulo é uma inserção feita para fazer parecer que a instrução é mesmo do apóstolo dos gentios. Então vamos à leitura introdutória. Permaneça entre vós o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A gente percebe aqui na leitura do capítulo 13 que o autor faz as últimas considerações relacionadas com a epístola. Ele procura aqui dar os últimos conselhos, os últimos alertas para aqueles a quem ele escrevia. E nós vemos que, no primeiro versículo, ele lembra que o amor fraternal, ou seja, o amor de Deus, o amor verdadeiro, ele é a base de todas as coisas relacionadas ao povo de Deus, dos relacionamentos pessoais, dos relacionamentos entre os irmãos, do relacionamento conjugal. Enfim, o amor, ele é a argamassa que liga os corações daqueles que creem no Senhor. Então, nós vemos aqui ele aconselhando que entre nós permaneça sempre o amor, como o elemento capaz de resolver todas as crises. Quando escreve em 1 Coríntios, no capítulo 13, referindo-se ao amor, o apóstolo mostra ali as muitas formas que ele é aplicado na nossa vida. E ele diz que o amor, ele é vencedor sempre. Ele diz, o amor nunca falha. Então, nós que somos o povo de Deus, precisamos nos lembrar que o amor em qualquer circunstância, ele é vitorioso. Não importa o tipo de coisa que a gente esteja enfrentando, de prova, de tribulação, não importa.
Se nós aplicarmos o amor de Deus, esse amor sacrificial, este amor que confia, este amor que tem certeza que será vitorioso, nós podemos ficar tranquilos, porque nós temos Deus, o Espírito de Deus que está agindo ao nosso favor. Então, entre nós, seja essa a bandeira maior a unir o nosso povo, porque o amor ele dissolve todos os conflitos. O amor tudo suporta, disse o apóstolo. Tudo crê, o amor espera, porque sabe que há uma providência sendo tomada num plano além da nossa imaginação, além da nossa concepção. Podemos crer de forma absoluta no poder do amor, porque ele sempre é vitorioso. Basta a gente esperar. Então, que permaneça entre nós como bandeira maior a unir o nosso povo, a unir as nossas famílias, os irmãos, as comunidades, o amor fraternal. E ele se desdobra, evidentemente, na atenção que nós precisamos ter para com o nosso próximo. Veja que logo no capítulo seguinte, no versículo 2, ele diz, não esqueçais da hospitalidade. Quer dizer, nós precisamos receber o nosso irmão em nossa casa, onde nós estivermos, com amor, com atenção, com carinho, sabendo que nós estamos recebendo ali um irmão em Deus. Na concepção de que nós somos almas eternas, nós estamos recebendo, na verdade, o próprio Deus, ou um anjo. Ele diz aqui, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não no sentido de que um anjo veio do céu, uma suposta teofania, conforme acreditam os evangélicos, se transformando num homem. Mas muitos daqueles que nós recebemos em nossa casa pode ser alguém especial, pode ser uma alma muito cara a Deus. Por isso ele diz, olha, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Certamente a palavra aqui faz referências ao Gênesis, no capítulo 18, versículo 3, no capítulo 19, versículo 2, onde há ocorre uma aparição de anjos que vêm ali entre os homens, como se eles estivessem aqui presentes. Mas sem levar em conta a interpretação que se dá ao fato de que anjos podem se manifestar entre nós como pessoas, a consideração que eu penso ser mais importante é que nós precisamos ser hospitaleiros, como se nós estivéssemos recebendo entre nós os anjos de Deus, que são irmãos verdadeiros. É claro que a palavra aqui não está se referindo a hospedarmos em nossa casa uma pessoa estranha. A palavra está se referindo aqui aos irmãos. E naquele tempo, as hospedarias, quase todas elas, estavam ligadas à prostituição. Era muito difícil para um irmão que estava em viagem, ele ficar numa hospedaria, sem ter ali o seu coração ferido por essas coisas mundanas. Então, é muito aconselhável em toda atividade epistolar que os irmãos recebam uns aos outros em amor e em alegria. Então, a hospitalidade precisa ser cultivada entre nós, recebendo mesmo em honra o nosso irmão. Ao se referir aqui aos presos, no versículo 3, lembrai-vos dos presos. Também a palavra se refere a irmãos que eram perseguidos naquela época por causa da palavra de Deus. Não está se referindo aqui aos presos que estão sendo condenados por crimes que eles cometeram. Evidentemente, todos esses que estão na prisão são almas dignas da nossa compaixão e do nosso interesse de que eles também se salvem. Mas a palavra não está se referindo aqui aos presos comuns, e sim aos irmãos que naquele tempo eram perseguidos por causa da palavra de Deus. Eram aviltados, eram insultados quando estavam na prisão. Então ele diz, lembrai-vos desses presos como se estivesseis presos com eles e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo, como se nós estivéssemos sofrendo o que eles sofreram. Isso faz parte da instrução básica evangélica. Nós temos que nos colocar no lugar do nosso irmão, para saber aquilo que o nosso irmão está passando. Isso é regra fundamental. Nos colocar sempre no lugar daquela pessoa que é objeto da nossa atenção, para saber o que ela está sentindo, o que ela está passando,
o que nós podemos fazer por ela, como se fosse fazer a nós mesmos. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O mandamento fundamental estabelecido por Jesus como a base de toda a lei e os profetas. Isso significa que desse mandamento maior dependem as demais leis. E as pregações, as instruções, tudo foi feito para que o amor pudesse ser estabelecido entre os homens. E o amor, se ele for estabelecido em verdade, a lei também ela é estabelecida naturalmente, sem que o homem tenha que fazer nenhum esforço para viver os mandamentos. Sempre quando nós estamos brigando com o pecado, é porque a gente ainda não tem o amor de Deus no nosso coração. Precisamos pedir a Deus que nos conceda esse amor, para que a gente possa viver a vida natural, que é a vida em comunhão com Deus. E naturalmente nós nos afastaremos do pecado, porque se a nossa mente está em comunhão com a mente de Deus por meio do Cristo, com toda certeza nós viveremos em paz, sem sermos atraídos para a concupiscência. Se somos atraídos, ainda não temos em nós esse amor que é maravilhoso. Versículo 4, ele fala aqui a respeito do matrimônio, valorizando o casamento e o leito sem mácula, chamando a atenção dos casais para que eles evitem a prostituição e o adultério. O casamento deve ser valorizado segundo os princípios e fundamentos da palavra de Deus, daquilo que nós temos nas Escrituras. Nos tempos antigos, a poligamia era tolerada por Deus entre o nosso povo. Mas depois de Jesus, eu costumo dizer que ele mudou todas as coisas, porque ele estabelece que a única forma de o homem e a sua mulher ser um corpo só, eles permanecer sempre juntos. Então, diante de Jesus, não há possibilidade de divórcio. É claro que o Senhor conta com o amolecimento dos nossos corações. O Senhor conta com um sentimento que naquela época antiga não havia entre o povo. Os seus detratores perguntaram a Jesus, por que Moisés havia autorizado o divórcio? Ele diz, pela dureza dos vossos corações. Mas a instrução fundamental não era assim, porque no Gênesis não fala de separação, fala de união. O primeiro mandamento de Deus é a união do homem com a sua mulher, para que eles constituam a família, que é a célula fundamental, a base da vida em comunidade. Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações. Quando nós falamos em divórcio, os judeus até hoje aceitam o divórcio. É uma coisa triste para eles, mas eles dizem, como não há amor, então pode se divorciar. Isso também existe hoje no meio cristão. Por quê? Porque foram se afrouxando os laços dos valores e da obediência a Deus. Entre nós que somos do povo de Deus, não há qualquer ideia de separação. Ao contrário, nós temos que trabalhar para que os casais estejam cada vez mais unidos. A comunidade precisa trabalhar nesse sentido. E o autor aqui, no versículo 4, ele fala que deve ser honrado, venerado, admirado por todos os casais, o matrimônio, que não tem mácula, onde o casal, o homem e a mulher, vive bem um com o outro, cumpre os seus deveres diante de Deus, estão sempre unidos, sempre alegres, sempre transmitindo e comunicando aquele espírito de paz a todos os que convivem com eles. O casal que vive bem, ele é um exemplo para a igreja, é um exemplo para a comunidade. Então nós precisamos valorizar a união. O casamento hoje, infelizmente, está desvalorizado pela sociedade que está envolta em apostasia. Temos que ter cuidado, porque daqui a pouco a gente também está pensando assim, mas se não tem amor, então por que ficar junto? Mas de que amor que nós estamos falando? O amor da carne? Porque só o amor da carne se esgota. O amor de Deus não se esgota. Os laços verdadeiros entre um homem e uma mulher permanecem para sempre. Agora, se chamam a paixão, que é o amor carnal, de amor verdadeiro, esse amor, com o tempo, ele desaparece. E se o amor verdadeiro não existir, os cônjuges vão querer uma nova aventura. O homem, uma nova mulher, parceira,
e a mulher um novo homem para ficar com ela. Jesus, ele não deixa qualquer dúvida. Ele diz, é adultério. E quem casar com separados está adulterando. Quem já foi casado, quem está em adultério porque se separou, encontra em Jesus o perdão desse pecado. Então não é uma condenação. Como nenhum pecado é uma condenação para sempre. Todas as almas um dia terão oportunidade de se redimir dos seus erros. Porque senão a misericórdia do Senhor não seria misericórdia. Nós não podemos imaginar uma misericórdia pela metade. Uma misericórdia de 99% de misericórdia, mas tem 1% que pode ser condenação. Não é possível. Ou a misericórdia é misericórdia ou não é misericórdia. Em Deus, os seus valores são plenos. Por isso, todos encontrarão no Senhor perdão para os seus pecados. Uma vez o pecado perdoado, ele está cancelado, se somos sinceros. E daí a união onde nós nos encontramos passa a ser a nossa união definitiva perante o Senhor. É dessa forma que nós resolvemos esses casamentos onde duas pessoas que estavam em adultério por causa da separação conjugal se uniram para fazer uma nova família, para constituírem uma nova família. Se não houver esta preocupação de ser perdoado pelo Senhor, o casamento não é abençoado por Deus. A maldição permanece sobre eles, o que é muito frequente, atingindo filhos e descendência. Temos que ter cuidado com essa questão e valorizar e honrar o casamento dos irmãos, os casais, ensinar tais coisas aos nossos filhos para que eles também tenham oportunidade de casar-se em alegria e não com essa ideia de que casamento é uma prisão, casamento é uma dificuldade, ter filhos é uma dor de cabeça. Não, essas coisas são coisas mundanas, são coisas de Satanás. É o espírito do mundo que quer que o homem se divirta aí na vida e se perca como alma eterna. O espírito do mundo deseja destruir a felicidade das pessoas. E para isso ele convence as pessoas que elas devem ser livres das suas responsabilidades materiais, que são responsabilidades de Deus no compromisso do casamento. Esse é o maior compromisso, é o maior evento que pode acontecer na vida do homem e da mulher. É o casamento. Ele precisa ser valorizado e honrado por nós. A partir do versículo 5, ele aborda aqui a questão material dos nossos costumes, o que significa dizer que Deus, ele nos aconselha acerca dos bens materiais. Ele diz assim, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Quer dizer que ele está falando aqui sobre bens terrenos. Então, contentando-vos com o que tendes. Nós estamos contentes com o que nós temos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Eu posso não ter uma casa, por exemplo, e almejar ter uma casa. Mas eu estou vivendo, morando e existindo? Eu estou contente com o que eu tenho. Se o Senhor nunca me der uma casa, não tem problema algum. Embora eu desejasse ter uma casa para mim, mas eu estou morando num lugar com a minha esposa e criando meus filhos, eu não tenho necessidade de ter essa casa. Se eu tiver, tá bom. Se eu não tiver, eu estou satisfeito com o que tenho. Eu tenho um carro, posso almejar ter um carro melhor? Posso. Isso não é proibido. Mas se eu não tiver um carro melhor, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Isso nos dá paz de espírito. Isso faz com que a nossa alma esteja tranquila. Ela não fique deitada à noite sonhando com coisas que possivelmente nós não teremos. Porque a vida não consiste nos bens que o homem possui. A vida é muito mais do que os bens, porque somos almas eternas. Porque participamos da construção de uma humanidade que Deus está preparando para o seu povo e para as nações do mundo. É o futuro desta humanidade. Nós estamos participando da construção deste futuro. Antes não sabíamos de nada disso. Pensávamos que nossa alma era gerada em determinado momento da história, aqui ficaríamos um certo tempo e depois iríamos para um lugar qualquer. Talvez uma cidade celestial, um paraíso com jardim, umas florzinhas, umas borboletinhas voando para lá para cá, e a gente conversando lá com alguém vestido de branco, sabe-se lá o quê. Essa é a concepção tradicional.
Que tal a gente participar sempre da construção do mundo que é a nossa casa? Como almas que nascem sucessivamente para contribuir com a construção dessa humanidade, segundo o plano de Deus. Não parece mais lógico, mais inteligente? É evidente, irmãos. É evidente que sim. Essa é a nova teologia, é um novo pensamento que nós precisamos abrigar no nosso coração. Os bens terrenos, eles só fazem parte da nossa vida temporal. Nós não estamos aqui para adquirir bens terrenos. Se nós temos o suficiente para o nosso sustento, não fique correndo atrás de mais bens. O que você vai fazer com isso? Você tem um negócio, quer 2? Tem 3, quer 4? Para quê? O que você vai fazer com isso? Isso vai tomar a tua vida, teu tempo, e você não vai poder examinar as Escrituras, viver com Deus, viver com os irmãos, experimentar do amor fraternal. O que você vai fazer da sua vida? Vamos pensar, irmãos. Se eu não tiver mais, eu posso correr o risco de eu não ter nada. Quem pode garantir o seu futuro? Você vai garantir? Por acaso os bens materiais garantem nosso futuro? A vida tem mostrado que não. E Jesus dizia, olha, com todos os seus cuidados, não podeis aumentar 1 milímetro da vossa estatura. Então os nossos cuidados não nos garantem coisa alguma. É o Senhor que garante a nós o futuro. Com Ele, sem nada, nós seremos felizes. Sem Ele, com todas as coisas, nós seremos desgraçados. Isso precisa ficar forte no nosso coração. E ele faz as considerações a seguir. Não te deixarei, foi dito, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei aquilo que o homem possa me fazer. Então, ainda que os homens queiram nos fazer mal, nos tomar todas as coisas, eu tenho dito, nós vivemos num tempo em que parece que essas coisas não são possíveis de acontecer, mas elas podem vir a acontecer no tempo do fim. Nós podemos ficar sem os nossos bens. O que o homem possa nos fazer, nos perseguir, tirar a nossa vida, o que ele pode fazer a nós, não devemos temer, porque temos um Deus que governa todas as coisas. E Ele restaurará a nossa vida em qualquer tempo. Temos que confiar firmemente. Citando aqui o Salmo 108, né, ele lembra que o Salmo 108, o Senhor é meu ajudador e não temerei aquilo que o homem possa me fazer. E segue dizendo, lembrai-vos dos vossos líderes. Né? Na Escritura está pastores, né? A palavra mais adequada aqui é a vossa liderança. E quando eu digo liderança, já alcança os presbíteros, os homens e mulheres mais velhos da comunidade. Isso significa que todos nós temos responsabilidade em torno do exemplo que nós vamos dar para as pessoas que estão abaixo de nós, na escala da igreja, no sentido de que nós temos famílias e pessoas jovens que estão chegando na igreja e que precisam ver em nós exemplos de fé, de vida, de conduta, de perseverança, de trabalho. Por isso ele diz, lembrai-vos dos vossos líderes, né, os vossos pastores, aqui no caso, é toda a liderança da comunidade, todos os homens sérios, mais velhos, exemplos que são dados não só dentro da comunidade, mas também fora dela. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer. A nossa maneira de viver serviria de exemplo para outros irmãos? Isso precisa ser perguntado por nós mesmos. Será que minha vida não é uma vergonha para Deus? Uma vergonha para a comunidade, para a igreja, para o povo santo? Essa pergunta precisa ser feita. E ele alerta aqui por 2 vezes nesse mesmo sentido. No versículo 8 ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu estava vendo as traduções relacionadas com esse versículo, e a tradução mais adequada e a mais correta do meu ponto de vista, Jesus, o Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa é a tradução adequada. Não é Jesus Cristo é. Jesus é o Cristo. Jesus, o Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então nós entendemos que a palavra o Cristo significa o Messias, o escolhido de Deus, aquele esperado por todos nós que somos o povo de Deus, por judeus e por cristãos. Embora os judeus ainda não estejam conscientes de que o Messias já chegou, que tal a gente olhar para o Messias que já chegou? Esse Messias que pede que a gente não ajunte coisas terrenas, porque as eternas são os verdadeiros tesouros. Jesus, ele é o Cristo, o escolhido de Deus, o Messias, e ele o era antes de ser, antes de vir ao mundo. Ele é o pastor das almas. Ele vai dizer isso logo aqui à frente. O grande pastor das ovelhas. Está no versículo 20. Então Jesus, ele é diferente de todos os profetas, irmãos. Não se quer aqui desvalorizar ou desqualificar qualquer irmão, qualquer um servo da casa do Senhor. Mas aquilo que Moisés disse não é eterno. Muitas leis de Moisés já foram abolidas, no sentido de que não se vai praticar coisas que são incompatíveis com o tempo que nós vivemos. As leis do apedrejamento, vamos citar essas leis como exemplo. Se elas fossem eternas, se as leis de Moisés fossem eternas, esta lei deveria permanecer até os nossos dias. E nós teríamos que defender a ideia de que os filhos desobedientes devem ser apedrejados, ou as mulheres adúlteras. Com certeza, ninguém em sã consciência, diante dos tempos atuais, iria fazer tais coisas. São leis que foram apropriadas a um determinado tempo. Por isso, nos escritos de Moisés, é necessário nós acharmos as leis que pertencem à eternidade e as leis que iriam ser abolidas com o passar do tempo. Isso significa que aquilo que Moisés disse, certamente guardaria mudanças, mas aquilo que Jesus disse, não. O que o Cristo disse é eterno. A sua doutrina, ela não tem natureza humana. Ela não trata da vida de relações humanas, mas da vida de relações espirituais. Por isso que ele é hoje o que ele sempre foi e será eternamente aquilo que ele foi para nós. A sua doutrina, os seus ensinamentos e as suas revelações permanecem para sempre e já existiam antes dele ter vindo ao mundo. Não se trata de um aperfeiçoamento de coisas. Ele permitiu que Moisés revelasse as coisas daquela maneira por causa do tempo. Eu quero lembrar os irmãos da lei da progressividade que nós vimos no nosso último encontro de irmãos, que permeia todas as coisas. E por que não a revelação? Mas todos os profetas disseram coisas que com o tempo iriam ser modificadas. Os seus ministérios não estavam revestidos de uma eternidade. E o autor quer dizer aqui para nós que Jesus é diferente. A sua revelação é eterna. Quer dizer, a lei do amor, ela nunca será abolida. E toda a instrução de Jesus é instrução importante para a eternidade da nossa vida. Para que a gente tome posse daquilo que pertence à nossa própria natureza e que nós perdemos no momento em que fomos criados. Há muito tempo atrás, quando o Senhor criou o próprio universo. As nossas almas, elas foram separadas naturalmente do Criador. E agora, de volta à criação para o nosso Pai, em busca da luz do nosso Pai, é necessário que a gente tome posse daquilo que nos pertence, que é a eternidade, a consciência de que nós somos deuses, que nós todos somos filhos do Altíssimo. Por isso, Jesus, o Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E aí ele segue aqui, assim, chamando atenção para as falsas doutrinas e as doutrinas dos homens e as doutrinas que existiam no seu tempo, fazendo uma crítica muito grande aqui ao que se fazia no templo em termos de sacrifícios e justificação dos crentes daquela época.
Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Nós sabemos que havia muitas instruções, e até hoje no judaísmo, uma questão sobre comida, alimentos e tal. Eu penso que essa é uma das causas de que os judeus repelem os ensinamentos do Senhor, porque o Senhor simplesmente ignorou a questão do alimento que entra pela boca. Ele disse, não é o que entra na boca que faz mal para o homem, é o que sai dela. Quer dizer, os maus pensamentos saem em forma de palavras e se traduzem por atos e coisas que podem prejudicar quem falou e quem recebeu este mal. Então o Senhor disse, daí saem os maus pensamentos. Então, Jesus é uma revolução, Jesus é uma mudança dos conceitos que até hoje não foram mudados entre os judeus. Isso precisa mudar, porque senão como virá o mundo novo, irmãos? Se nós quisermos manter ainda as coisas velhas. Acredito que havia uma necessidade de Deus prescrever determinados cuidados e cautela com alimentos naquele tempo. Alguns teólogos tentam explicar a razão e tal. Mas são razões evidentemente históricas. Não creio que hoje nós tenhamos algum problema com o alimento. E se esse alimento for nocivo a nós, nós entenderemos isso pelo caminho da própria ciência. Eu penso que a tendência é que nós, no correr do tempo, à medida que o mundo for transformado e a nova humanidade for estabelecida, é que nós tenhamos uma alimentação mais sadia, no sentido de nós não comermos os animais. Possivelmente nós teremos uma alimentação vegetariana. Ou comeremos mais peixe, mais frango, talvez, menos carne vermelha, que nós sabemos que causa mal mesmo ao corpo, né? A própria ciência já demonstra isso. Penso que nesse mundo novo haverá um entendimento claro sobre as questões dos alimentos. É uma outra vida, é um outro espírito, é um outro tempo. Então nós não devemos tomar essas coisas antigas como se fosse uma preocupação atual, porque não tem razão alguma. O Senhor deixou claro para nós que não é mesmo o que entra na boca do homem que é o problema. A questão grave está no nosso coração. O que sai da nossa boca, isso sim pode fazer mal à alma do homem, e não ao seu corpo. O corpo não tem problema algum. A questão é a alma, que é eterna, que pode ser condenada, que pode passar por aflições no inferno, nas regiões da morte. Por isso o Senhor instrui em outro nível. O ensinamento dele é um ensinamento de natureza espiritual. Jesus, ele é o Senhor. Jesus é o Adonai dos judeus. Ele é o porta-voz do verbo divino. Se Adonai falou com a boca de alguém, falou pela boca de Jesus. É isso que os judeus precisam entender. Há que aplicar a lei da progressividade. Ela não vai destruir aquilo que é eterno, mas aquilo que não é eterno será, evidentemente, substituído por outras formas de conduta, segundo a lei do progresso, da progressividade que alcança todas as coisas. Tudo se transforma e se aprimora. Acrescente-se a isso. A transformação nunca leva para o pior. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra que mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Ainda que pareça que está tudo errado, a alma está sendo aperfeiçoada naquele instrumento de erro ou de sofrimento. Não há nada errado com a criação. Infelizmente, essas ideias, elas permeiam a teologia, de que houve um acidente e o homem caiu no pecado. Não há isso, essa concepção não é verdadeira. O pecado é necessário para a própria existência da alma, sem a qual ela não tem parâmetro para saber o que é certo e o que é errado, o que é luz e o que é trevas. Isso pertence à própria natureza da criação. Tá bem?
Por que que Deus não criou tudo perfeito? Se Deus criasse tudo perfeito, não haveria criação. Concordam os irmãos? Pois perfeito só Deus, só o Altíssimo, só o Eterno. Ele é o perfeito, o absoluto, aquele em quem não há mácula, né? É o maravilhoso, o todo-poderoso, o Senhor de todos nós. Se Ele criou algo que é diferente da natureza dele, obrigatoriamente, este algo, esta criação, tem que estar revestida de uma imperfeição para que ela possa existir. Se ela fosse criada perfeita, era como Ele, então não existiria. Os irmãos estão acompanhando o pensamento? Então a imperfeição faz parte da própria criação. O Eterno deixa a eternidade em determinado ponto dessa sua eternidade e promove esse processo que nós chamamos criação, que é o universo que está à nossa volta. Ele tem um período de caos e de escuridão. E o universo e o nosso mundo está saindo desse período de escuridão para um período diferente desse, onde a luz de Deus vai iluminar não só o mundo, mas todo o universo. Bem, fomos criados para a glória, não fomos criados para a escuridão. Nós pertencemos à luz, né? Mas a escuridão existe para a gente poder perceber o que é a luz. Como consciências individualizadas que somos, porque saímos do Pai. Temos um altar, versículo 10, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então o que ele diz assim, olha, nós temos um altar diferente daquele altar onde os judeus, eles ali realizavam os seus cultos. Porque havia certos sacrifícios que os sacerdotes podiam comer do animal sacrificado. E ele fala aqui que o altar que nós temos é diferente daquele. Porque aqueles que podiam comer lá, que eram sacerdotes, eles não podem comer desse altar. Ele diz, é um outro tempo, é uma outra aliança, é um novo ponto de vista. E para mostrar isso, ele diz, olha, os corpos dos animais, cujo sangue, pelo pecado do povo, era trazido pelo sumo sacerdote, no santuário, eles eram queimados fora do arraial, fora da cidade. Aí ele diz assim, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, ele padeceu fora das portas da cidade, mostrando que a morte dele, o sacrifício dele, não tinha seguimento daquele sacrifício que era feito lá dentro no templo. Porque os animais morriam lá dentro, Jesus não morreu lá dentro, ele morreu fora da cidade. Ele morreu, o seu corpo foi crucificado para mostrar para nós que era mesmo uma outra aliança, não era uma aliança conforme aquela antiga que Moisés havia estabelecido com o povo. Por isso a palavra diz, saiamos, pois, a ele para fora. Para fora do quê? Para fora daquela prática, daquele tipo de doutrina, que infelizmente continua sendo repetido nos nossos dias, não só por judeus, como por cristãos. É certo que sacrifícios não são mais feitos, mas recentemente tivemos notícia de que já haviam judeus que queriam construir o templo novamente, lá em Jerusalém, restaurar o templo e ali realizarem sacrifícios de animais, como nos tempos antigos. Temos que compreender, irmãos, que é um outro ponto de vista, é uma aliança nova, aonde a lei do Senhor não está mais escrita nas tábuas de pedra, ela está escrita nas tábuas de carne do nosso coração. É uma conscientização da verdade de que nós somos imortais, almas eternas, filhos do Deus Altíssimo. E que pertencemos a esta humanidade. Nós pertencemos a esse lugar. Este é o lugar da nossa habitação.
que vem sendo construído por nós há muito tempo atrás. Tudo isso que está aí fora é obra das nossas mãos, do nosso esforço em buscar a felicidade desse mundo. Eu penso que sim. Eu acho que mesmo os homens que só se preocupam em ganhar dinheiro, não acredito que eles só pensem no dinheiro, eles pensam também no bem das pessoas. É a maneira que eles têm de verem estas coisas. Há homens maus. Não estamos dizendo que o mundo é constituído de pessoas maravilhosas. Mas a maioria dos homens, dos comerciantes, dos empresários, dos grupos econômicos, eles pensam do jeito deles no bem-estar de todos. Eu penso que buscar o bem é um esforço de todos os homens. E se nós entendermos quem nós somos, isso tudo ficará mais fácil. Porque sabemos que há um poder que em nós realizará todas as coisas. E vai tirar do mundo tudo que é errado, tudo que não convém. O Senhor limpará o templo. Ele fará uma limpeza. O Apocalipse traz muito essa imagem do incenso, né, que é jogado no templo para poder fazer uma limpeza, no sentido de purificar o átrio, né, que seria a parte material, aqui, o mundo onde nós vivemos. Então, essa ideia de limpeza, ou que o fogo do Apocalipse vai trazer uma purificação para esta humanidade, essas simbologias apontam sempre nesse sentido. O mundo será limpo do mal, para que o bem possa se estabelecer definitivamente. Então, o altar que nós temos é diferente. Aqueles lá não têm direito de comer que nesse altar é servido. Saiamos, pois, ao Senhor fora do arraial, levando conosco as afrontas que o próprio Senhor recebeu, as ofensas, as provas, as dificuldades de sermos servos desse Jesus, deste Messias, as dificuldades que enfrentamos com famílias, filhos, filhas, tudo isso faz parte dos embaraços que o diabo cria para poder nos envergonhar, porque somos o povo de Deus, somos representantes do Altíssimo aqui na terra. Ele quer nos envergonhar. O autor diz, saiamos, pois, a ele para fora do arraial, fora desses conceitos antigos, levando conosco o desprezo que ele sofreu e o seu sofrimento. Não temos aqui cidade permanente, dizendo, olha, nós estamos em busca de uma cidade futura. Que cidade? O mundo novo, a Nova Jerusalém. Algumas pessoas pensam que a cidade está no céu. Paciência, é uma concepção respeitável, mas não explica a que Deus criou esse mundo para o homem nele sofrer. Não explica que esta é a obra de Deus. Não explica aqueles que vão herdar a terra. O Senhor disse em muitos lugares que os mansos herdarão a terra. Que terra? Você só pode herdar uma coisa que existe, né? Você não herda um bem que não existe. É essa terra aqui. O Senhor não vai fazer uma outra terra. Ele diz, não temos aqui uma cidade permanente. Não chegamos ainda na terra prometida, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por Jesus a Deus um sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Claro que não é só para falar, né, minha gente? É para viver o amor do Senhor em plenitude. Não vos esqueçais da beneficência, que é uma vida de amor e de caridade pelo próximo. Não se esqueceis, aqui na tradução está comunicação, uma palavra muito inadequada. Uma outra similar, eu penso que é o repartir, duas coisas, viver em amor e repartir com o teu próximo. Saber dividir o que você tem com seu irmão. Não estamos aqui falando para você pegar suas coisas e sair jogando na rua, dando a quem você encontrar pela esquina. Não é isso não, viu, irmãos? A palavra é dirigida aqui aos irmãos da comunidade. É o povo de Deus. Reparte com seu irmão aquilo que você tem, se ele estiver precisando. Essa beneficência é a vida de caridade, que precisa ser vivida com todos os homens, mas e principalmente com a igreja, com os irmãos
da comunidade. Estes sacrifícios, Deus se agrada, fica feliz se nós fizermos tais coisas. Obedeceis, pois, aos vossos líderes e sujeitai-vos a eles, mostrando que tem que ter uma hierarquia, um respeito pelos mais velhos, todas essas coisas precisam ser observadas. E os mais velhos fazerem por merecer este respeito. Não se trata só de ser mais velho, não é, irmãos? Eu sou mais velho, você precisa me respeitar. Sim, mas você se dá o respeito? Então, os mais velhos têm que ter muito mais cuidado, porque são exemplos. São os sustentáculos da comunidade. Como é que não terão uma vida séria? Grave, proba, sacrificial. Nós não podemos ser como os outros homens do mundo, para sermos exemplos. Veja que em duas passagens ele faz essa citação, pedindo para os crentes observar os líderes, os pastores, os homens e mulheres mais velhos da comunidade, que deve ser exemplo para os mais jovens, porque eles velam pelas vossas almas. Nós precisamos orar pelos irmãos. Se nós que somos os mais velhos não temos o poder de interceder pelos mais jovens, então quem vai ter? Será necessário trazer o Senhor do alto? Ou nós não recebemos os dons de Cristo? Se recebemos, podemos interceder pelos mais jovens. Eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta. Olha, irmãos, ele diz que nós temos responsabilidade pelos nossos jovens que estão entrando agora, por famílias que estão chegando. Veja como ele estende a ação pastoral, não só ao líder, mas a todos. Porque somos todos pastores. Somos todos sacerdotes de Deus. Nós recebemos os dons de Cristo, ou não. Ou ainda dependemos do padre. Ou ainda dependemos do pastor. Ou temos Cristo em plenitude no nosso coração, ou não temos. Ou o verbo vivo está à nossa disposição por Jesus Cristo, ou nós não temos nada. Nós vamos continuar dependendo do tabernáculo antigo, do sacrifício das coisas que eles faziam lá para justificar a nós diante de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus mudou profundamente estas coisas. Nós precisamos perceber isso. E nos deu os dons do Espírito, para que nós pudéssemos interceder por todos aqueles que chegam, para que diante de Deus eles o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós queremos chegar diante de Deus e saber que nós cumprimos com a nossa tarefa, com a nossa missão como homens e mulheres idôneos, sérios, sacerdotes de Deus. Nós precisamos, quando deixar esta vida, estar tranquilos ao entrarmos na eternidade, porque certamente o Senhor nos espera para saber como foi essa nossa vida, o que fizemos e o que deixamos de fazer. Orai por nós, diz ele agora aqui falando particularmente, né? Todos nós precisamos de oração, porque confiamos que temos boa consciência. A gente tem um bom pensamento, como aqueles que em tudo querem se portar de maneira honesta. Olha para você mesmo, vê como você está pensando. Eu estou pensando honestamente, eu tenho uma boa consciência. Essas são coisas que nós precisamos olhar mesmo para nós. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Alguns autores acham que o apóstolo estava preso aqui, pedindo orações para que, assim que ele tivesse liberdade, ele pudesse ir lá visitar os irmãos. Há algumas controvérsias a respeito disso, mas o apóstolo sofreu muitas prisões, né? E nós acreditamos que isso pode ser um fato real. Ora, o Deus de paz, versículo 20, para nós concluirmos, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das almas, que ele vos aperfeiçoe. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande pastor das ovelhas, que este Deus vos aperfeiçoe. Veja bem, irmãos, Jesus falava muito sobre a doutrina dele e das obras que ele fazia. Ele dizia, não são coisas minhas,
pertencem ao nosso Deus, ao meu Pai. Tudo que é feito por nós, embora Jesus seja o nosso mediador e o grande pastor das nossas almas, tudo é feito pelo Espírito de Deus. Tudo é Deus que promove, irmãos. Que Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra. É um Deus vivo, trabalhando em nós para que nós façamos boas obras, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Então Jesus não está entre nós como alguém que vai passar, mas como alguém que permanecerá para sempre. Porque Jesus, Ele é o patrono da casa de Davi. Embora segundo a carne ele fosse descendência de Davi, ele na verdade é o escolhido para ser o esteio desta casa que haverá de estar no meio do povo de Deus para unir o povo e conduzir todo o trabalho do Senhor. Então Jesus, ele é o filho de Davi, aquele a quem nós esperamos. Por muito tempo ele chegou e agora opera a transformação das nossas vidas. Ele ficará nas nossas consciências para sempre. Amém? Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Imagina que um tratado dessa natureza, ele diz que é abreviado. Né? Um tratado com tanta profundidade, eu escrevi pouco. Que nos escrevesse mais, né? Tão poucas coisas chegaram até nós. Saber que já está solto o irmão Timóteo, que sofreu prisões, com o qual, se ele vier depressa, vos virei. Dizendo que ele ia fazer uma visita, assim que ele tivesse condições, com Timóteo a essa comunidade. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Ele encerra aqui, então, esta epístola, né? Que tem um conteúdo importante para nós compreendermos a forma que Deus substituiu o pacto antigo por um novo pacto. A aliança onde a lei estava escrita nas tábuas de pedra, para que ela pudesse ficar eternamente gravada nos nossos corações. Que o bom Deus nos abençoe, abençoe os nossos amados irmãos, que das outras comunidades estão recebendo a palavra, e que tenhamos oportunidade de, em breve, estarmos examinando mais um livro dos escritos sagrados. A graça de Deus e de Jesus Cristo permaneça com todos nós e com todos vós. Amém.